Oi, gente, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Não sei a hora que você está me assistindo, mas vamos reiniciar aqui nossos estudos da Lei de Diretriz e Base da Educação, agora na nossa aula 7. Vamos dar continuidade aí, né? Então vamos seguir em frente. Vou colocar aqui no slide aqui para vocês, slide mais câmera. Então tá aí, né? Os contatos aí do Roberto Quintino, tá? Estão aí os meus contatos também, tá? Meu Instagram tá aí, ó. Você pode me seguir, eu sempre sigo de volta, tá? Então, meu Instagram tá aqui, ó. Entendeu? Pode me seguir, eu sempre sigo de volta. E vamos em frente. Então, estamos aqui na nossa aula 7, onde a gente. Aqui é a imagem, né, gente? Trazendo aqui a imagem para vocês do, do responsável, praticamente o responsável aí pela LDB lá no ano de 96, que é o Darcy Ribeiro, tem a foto aí embaixo, né? Que é a LDB, algumas questões de prova já chegaram a citar a lei como Lei Darcy Ribeiro, entendeu? Então é bom você saber isso aí também. Pode ser que no dia lá você abre uma questão de prova e fala assim, a Lei Darcy Ribeiro, tal. Lei Darcy Ribeiro está se referindo aí à LDB. É uma maneira como ela é conhecida também, certo? Então vamos lá. Agora aqui nós vamos começar a falar, vamos começar a estudar sobre a educação infantil. E aí você está vendo, né, que ela é a primeira etapa da educação básica. Você está me acompanhando aí com a sua LDB? Deve estar aí mais ou menos no artigo 26, se não me engano, tá? Isso aí que está aí na sua tela aí, está no artigo 26 da LDB. Então tá aí, gente. Grifado aí em caixa alta, a finalidade da educação, desenvolvimento integral, né, da criança de até 5 anos. Então a LDB estabeleceu esse limite aí. Educação infantil para crianças de até 5 anos visa o desenvolvimento integral dela. Ou seja, vai desenvolver o físico? Vai, mas não é só o físico. Eu preciso desenvolver o psicológico, o intelectual, o social. E aqui, essa palavra interessante que ele usa aqui, ó, complementando a ação da família, entendeu? A banca de você, ela vai substituir a palavra complementando por substituindo. Então, lembra bem, é complementando a ação da família e a ação da comunidade, entendeu? Nunca substituindo, certo? Vamos em frente. Então aí, ó, educação infantil ele subdividiu e começa agora a subdividir, né? Então tá aí, ó, creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Lembrando o seguinte, gente, creche, você não é obrigado a colocar seu filho em uma creche, mas o Estado, o poder público, ele tem a obrigação de te oferecer, entendeu? Então, o Estado, quando eu digo a palavra Estado, eu estou falando de poder público. Ele tem a obrigação de oferecer creche, mas você põe seu filho se você quiser. Pré-escola para criança de 4 a 5 anos de idade. Vamos ver se tem outra subdivisão aqui. Não, tem não. Já vem aqui direto para uma questão para a gente treinar. Então, baseado no que eu acabei de te mostrar aí, ó, analisa essa questão aí para mim. No Brasil, o poder público não tem a obrigação de ofertar creches. Nem mesmo os pais têm a obrigação de matricular crianças de até 3 anos nas referidas instituições. Certo ou errado essa afirmação, gente? Está errado pelo que eu acabei de informar para vocês, né? O poder público tem a obrigação de ofertar creche. É obrigação dele. Agora, depois da vírgula aí, o que ele está falando está até certo, que o pai realmente não tem a obrigação de colocar o filho na creche. Mas assim mesmo o poder público tem que ofertar a creche. Então, gabarito aí, errado, né? Errado aí para você. Vamos seguir em frente? Vamos lá. Gente, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Então, presta atenção no seguinte. Quando eu saio da educação infantil e vou para o ensino fundamental, essa passagem de uma etapa para outra não significa que eu estou promovendo a criança, entendeu? Então tá falando aí, ó, eu preciso avaliar a criança antes dela passar, preciso, mas a avaliação ela tem o sentido de acompanhar e analisar o desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção. Então ele fala lá, o mesmo processo é ensino fundamental. Então não significa que eu vou avaliar ele assim, ó, se você não passar, você não vai para o ensino fundamental. Não é isso. Eu tenho que analisar o desenvolvimento da criança e a partir do momento que eu analiso esse desenvolvimento sobre os vários aspectos que você acabou de ver lá atrás, ele vai mudar de etapa, mas não é a avaliação, não é o objetivo de promover a criança, entendeu? É o objetivo de avaliar o desenvolvimento da criança.
Gente, a carga horária, mesma coisa que você viu lá para o ensino fundamental, né? 800 horas, 200 dias letivos, entendeu? Então, 800, 200 se repete aqui. Carga horária mínima anual, certo? Outra coisa aí, ó. 2, né? Peraí, vamos ver a sequência aqui. 3 agora. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diária para turno parcial e 7 horas para jornada integral. Autoexplicativo, né? Controle de frequência pela instituição de educação escolar, exigida frequência mínima de 60% do total de horas. E aqui você precisa ter atenção ao seguinte. Lembra lá que eu falei, quando a criança atingir mais de 30%, qualquer estudante, né? Qualquer estudante, seja criança ou adolescente, atingir mais de 30% desses 60% aqui no caso da educação infantil, então a matemática é entrando. Se a criança atingir mais de 30% dos 60%, quem notifica o conselho tutelar de que a criança está faltando aula? A escola, né? Nós vimos isso lá atrás, quando a criança atinge um número de falta mais de 30% do que o mínimo permitido, a escola, e é a escola que faz isso, não é o professor, entendeu? Não é o professor, é a escola. Notifica o conselho tutelar, porque alguma coisa errada pode estar acontecendo. E também a escola ela vai expedir aí, ó, documentos que permitam atestar processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Bem tranquilo isso aí, certo? Isso aí pode ser, a família pode precisar disso aqui, ó, do inciso 5º aqui, talvez até para um exame médico, para examinar alguma coisa, alguma situação, né? Uma criança está com uma suspeita aí de ter algum problema de saúde. Então, a escola vai expedir essa documentação aí e atestar processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então, aqui, ó, 5, né? Falei. E agora a gente começa a entrar aqui no ensino fundamental, entendeu? Então, ó, inclusive, eu estava falando aqui, ó, gente, essa carga horária aqui, 800 horas e 200 dias letivos, no mínimo, né? Vai ser a mesma coisa lá para o ensino fundamental que a gente vai começar a ver agora o ensino fundamental. Olha aí, ó. Primeira coisa, o ensino fundamental é obrigatório. Ele tem duração de 9 anos. Ele é gratuito na escola pública, claro, né, gente? Você já ouviu falar de escola pública que paga? Nunca viu, né? Inclusive, é um dos princípios, né, do ensino público brasileiro. Você vê lá no artigo, acho que é no artigo 2º, gratuidade da escola pública, né? Iniciando-se aí aos 6 anos de idade e terá por objetivo a formação básica do cidadão. Então, a LDB entendeu aqui que no ensino fundamental eu não posso formar, eu não consigo fazer a formação completa do cidadão, mas dá para mim fazer a formação básica que você está vendo aí, né? Formação básica do cidadão. Então, eu posso começar a fazer isso aqui, né? É aquele negócio, é a ampla formação da pessoa, do estudante, ampla formação do estudante. Então, vamos lá. Quando eu vou formar essa pessoa aqui, formação básica do cidadão mediante. Vamos lá. Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, autoexplicativo isso aí, né? Autoexplicativo. Domínio da leitura é aquele famoso lá, tem a ver ali com o domínio da leitura e da escrita tem a ver com letramento em português, certo? E domínio do cálculo vai ter a ver lá com letramento em matemática. Você pode anotar aí. Letramento em português e letramento em matemática tem muito a ver aí com esse inciso 1, que você acabou de ler aí. Compreensão do ambiente natural e social, dos sistemas políticos, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade, autoexplicativo, né? Autoexplicativo. Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades, formação de atitudes e valores, autoexplicativo. Fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que se assenta a vida social. Isso aqui muito a ver com os princípios lá que você viu, né? Apreço à tolerância, né? Um dos princípios lá do ensino. Entendeu? Então, muito a ver. Parágrafo 1º aqui, ó. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Gente, já me falaram que algumas escolas fazem isso aí. Deixa eu tirar minha imagem aqui. Né? Fazem isso aí. Então, você viu lá que é em séries, não é? 9 anos, 9 séries, né?
mas eu posso desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Eu não vi ainda, ninguém nunca me contou aí como que isso funciona, mas já uma pessoa me falou que isso existe, que já aconteceu, já teve essa experiência, mas tá aí, em vez de fazer ele em séries, eu faço ele em ciclos, certo? Seguindo em frente aqui, ó. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série, que são a maioria deles, né? Podem, então é uma opção, se ele quiser adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino de aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então, isso aqui, a minha escola adota progressão regular por série, a maioria delas fazem isso, né? Então, se ela faz isso, ela pode falar assim, ó, eu vou adotar um regime de progressão continuada. Em vez de ser por série, vai ser uma progressão contínua, entendeu? Ele passa de uma etapa para outra, assim, de uma forma mais rápida, de uma forma mais rápida mesmo. Vai ser isso, é contínua, né? Você não precisa ficar esperando ano, entendeu? Você não precisa ficar esperando ano. Mas aqui, ó, para mim fazer isso aqui, olha lá, ó, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino e aprendizagem, entendeu? Não pode prejudicar a minha avaliação nem o meu processo de aprendizagem. E outra coisa, para você fazer isso, eu preciso observar as normas do respectivo sistema de ensino. Então, uma escola, por exemplo, aqui de Montes Claros, para fazer isso aí, ela vai ter que consultar a Secretaria de Educação. Eu quero fazer isso, tá? Como é que é a regulamentação para fazer isso? Se a secretaria falar assim, não tem regulamentação, entendeu? Fica uma coisa complicada de fazer. Então, aí foi uma situação, mais uma vez, uma situação em que a LDB ela deixa o sistema de ensino regulamentar como que ele vai organizar isso aí. Então, teria que ter uma regulamentação, né? Aí a Secretaria de Educação falaria, ó, está regulamentado, você pode fazer isso, né? Em vez de ser por série, você vai fazer por progressão continuada, você vai ter que fazer assim, assim, assado, né? Ele faz um regulamento lá para organizar isso aí. Você não precisa nem saber esse regulamento, viu, gente? Estou citando aqui só como exemplo. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Gente, é aquele negócio. Abrir uma escola numa comunidade indígena. Eu ensino português? Ensino, claro, é matéria obrigatória, mas eu preciso assegurar a eles a utilização e o ensino, né, da língua materna deles, que normalmente é o tupi-guarani, e os processos próprios de aprendizagem dele, entendeu? Talvez você vai ensinar alguma coisa lá a partir de coisas da cultura dele, por exemplo, desenvolvimento de rede de pesca, né? Aquilo ali pode ter a ver com a cultura deles. Então, eles têm processo próprio de aprendizagem. É uma situação muito diferenciada de uma escola, de um centro urbano, entendeu? Então, tem que se adaptar a isso aí. E outra coisa, parágrafo 4º aqui, ó. O ensino fundamental, a gente vai realizar ele, gente, de forma presencial, né? Agora, eu posso complementar a aula presencial com a aprendizagem à distância, tá? Para complementar a aprendizagem em situações emergenciais. Então, por exemplo, eu tenho aula presencial? Tenho, beleza. Eu posso fazer uma aula lá com estudantes de outro estado, né, para conhecer a cultura de outro estado, uma aula virtual entre os meus estudantes da escola aqui de Montes Claros e os estudantes de uma escola de outro estado, entendeu? E aí também, no caso, em situações de emergências, né, por exemplo, uma pandemia, o aluno não tem como ir para a escola, não pode ir para a escola, a gente adota aí o ensino à distância, certo? Então, lembrando o seguinte, ó, o ensino fundamental é presencial, né? A regra geral é isso, presencial. Aí eu posso utilizar, né, o ensino à distância nessas duas situações que nós acabamos de ver. Gente, seguinte. Aqui no parágrafo 5º, o que ele está falando para você? Eu preciso incluir obrigatoriamente nos currículos aí do ensino médio o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala dos direitos da criança e do adolescente, tá? Só que aí é o seguinte, quando eu incluo no currículo aí conteúdo que trate dos direitos da criança e do adolescente, que estão lá no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente,
eu preciso adaptar isso aí. Então, ao oferecer material didático e a própria produção, o próprio ensino, até a forma, maneira de eu ensinar, eu preciso adequar isso aí à faixa etária da criança. Então, por exemplo, você não vai falar lá de crimes com criança pequena, com 5, 6 anos, ela não vai ter condição de aprender isso aí. Você não vai falar sobre sexualidade, por exemplo, com criança de 6 anos de idade, né? Mas você já pode falar sobre crimes ou sobre sexualidade com adolescentes, né? Já é adaptável, já é aceitável para eles. Então, você vai trabalhar o ECA e o direito das crianças e do adolescente? Vai, mas adaptado à situação de cada estudante. Principalmente aí, ó, quando você for distribuir material didático, é material adequado para cada faixa etária, certo? E aí o parágrafo 6º, ele complementa aí os símbolos nacionais, bandeira, o brasão e o hino do Brasil são incluídos aí como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Então, já falei para vocês em outras aulas que tema transversal são os vários temas que permeiam a educação brasileira. Saúde, educação, meio ambiente, né? São vários temas. Um deles está aí, ó, os símbolos nacionais fazem parte aí do currículo, né? Como tema transversal. Beleza? Aí aqui, pessoal, nós estamos entrando aqui agora numa parte que uma parte importante, às vezes gera alguma polêmica, né? Mas o que nós precisamos saber sobre isso aqui? Ensino religioso, ele é de matrícula facultativa. Agora presta atenção numa coisa. O que significa matrícula facultativa? É literalmente isso, ó. Você está dando aula de ensino religioso lá no ensino fundamental, se a criança levantar a mão e falar, ó, na minha família nós não temos religião, então eu não quero assistir essa aula. Está dispensado, entendeu? É isso que está falando, matrícula facultativa. O aluno faz se ele quiser, entendeu? Ou então, não precisa nem ele explicar o motivo. Ele não precisa fazer, a lei é muito clara e simples nesse sentido. A matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão, tá? E constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Gente, tanto a Constituição como a LDB, ela fala que o ensino religioso tem que ser ofertado obrigatoriamente nas escolas de ensino fundamental, tá? Ela não citou aí o ensino médio, não citou aí a educação infantil, ela falou que no ensino fundamental eu preciso obrigatoriamente ter ensino religioso. Mas, mesmo eu tendo ensino religioso, sendo obrigatório ter na escola, o aluno faz se ele quiser, porque é matrícula facultativa. E aí, ó, tendo ensino religioso, eu preciso assegurar o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil. Então, é aquele negócio, o professor de ensino religioso, ele não vai dar aula de educação católica, educação evangélica, educação espírita. Não, é uma aula de ensino religioso. Ele vai trabalhar a religião como um todo, entendeu? E aí, ó, o que ele fala aqui no final? Isso é tão importante, gente, que ele falou aqui, ó, vai ter aula de ensino religioso? Vai. Mas é vedado qualquer forma de proselitismo. Então, muita gente não sabe o que é essa palavra e está aí o conceito. Ó. Proselitismo, em resumo aí para vocês, é o professor ficar tentando converter a criança ou convencer a criança de uma determinada postura, de uma determinada ideologia, de uma determinada religião. Entendeu? Então, o professor não pode fazer isso. Ele tem que chegar e dar uma aula de ensino religioso, onde ele vai trabalhar as várias religiões, ele vai trabalhar, como muitos falam, né, a cultura religiosa. Entendeu? É isso que ele vai trabalhar. Ele não vai catequizar o aluno, né, no catolicismo, ou na religião espírita, ou na religião evangélica, não. É uma aula abrangente, que vai abranger a cultura religiosa, entendeu? Proselitismo, em resumo aí, é você ficar tentando convencer ou converter uma pessoa à sua religião, à sua ideologia. O professor não deve fazer isso, é vedado qualquer forma de proselitismo. Certo? E aí, gente, para assegurar isso aí, ó, essa liberdade religiosa, né? Sabendo que o nosso Estado é um Estado laico, já mostramos aqui para vocês, né? Então, peraí, voltando aqui, sabendo que o nosso Estado é um Estado laico, ó, manifestação da laicidade do Estado na organização do ensino religioso.
Então, está aí no parágrafo 1º. Quando eu for regulamentar o meu ensino religioso, tá? Eu vou estabelecer normas para habilitação e para admissão dos professores. Então, hoje a gente sabe que o professor que dá aula, regra geral aí, diz que tem algumas exceções na prática aí, mas na prática, só que na prática não é o que vai cair, né? O que a lei fala é o seguinte: o cara, para ele dar aula de ensino religioso, ele tem que estar habilitado nisso. Então, é o pessoal lá, normalmente é o pessoal formado lá na matéria Ciências da Religião, né? Que tem aqui, inclusive, na Unimontes aqui. Você que vai tentar aí concurso aqui para Montes Claros, aqui na Unimontes tem esse curso superior e o cara tem que ser formado nele, né? E aí o sistema de ensino vai regulamentar procedimentos, né, dos conteúdos de ensino religioso e vai estabelecer normas para habilitação e admissão de professores. Então, cada sistema de ensino vai cuidar disso aí. Se é uma escola municipal, o município olha. Se é uma escola estadual, o estado olha e faz o quê? Regulamenta. Qual o procedimento para mim ter ensino religioso na minha sala? E aí, o professor que vai dar aula de ensino religioso, qual a formação que ele tem que ter? É disso aí que a nossa LDB está falando, certo? Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil ligadas aí às diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Então, não importa quais sejam elas. Então, o sistema de ensino aqui de Montes Claros constatou que as principais religiões aqui é católica, evangélica, espírita, umbandista e candomblé. Fez essa pesquisa, constatou isso. O que ele tem que fazer? Ouvir obrigatoriamente essas 3 entidades aí, dessas 5 comunidades religiosas que eu falei para você, na hora de definir o conteúdo do ensino religioso, entendeu? E não pode deixar nenhuma de lado, não. Falar assim, não, já que a maioria é católica, eu não vou ouvir os espíritas, entendeu? Também não vou ouvir os evangélicos, não, tem que ouvir todo mundo, porque a aula que você vai dar lá não é uma aula de uma religião específica, né? É aula da cultura religiosa, do ensino religioso. Então, pessoal, passando para frente aqui, ó. Responda essa questão aqui para mim como certo ou errado. Tendo em vista a laicidade do Estado brasileiro, analise a seguinte afirmação: os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas igrejas de matrizes cristãs. Haja vista a predominância do cristianismo no Brasil para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Errado, né, gente? Errado que é o seguinte: vai ouvir todas as entidades que constituírem ali aquele sistema, entendeu? Olha lá, ó. Vamos voltar lá? Vão ouvir, será constituída, né? Olha aí, ó. Eu vou ouvir as diferentes denominações religiosas. Não é nem a maioria delas, não. Não é nem a maioria, as diferentes, né? Então, normalmente você faz isso aí por uma consulta pública, né? Então você consulta por falar, abre agora um espaço para todas as religiões virem aqui se manifestar, entendeu? Então, não é nem olhar assim a maioria, qual a maioria? Não é nem questão de maioria, não, porque às vezes pode ter uma pessoa lá na escola que ele é de uma religião e só ele é daquela religião. Tem que ouvir ele também, a entidade que constitui a religião dele. Então, tá aí, ó, errado, né? Eu não vou ouvir. O sistema de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas igrejas de matriz cristãs, haja vista a predominância do cristianismo. Gente, ouvir, vai ouvir sim, mas ela é uma das que serão ouvidas, entendeu? Então, da forma como ficou aí, ficou assim, meio que deu para entender que vai ser só ela, entendeu? E ainda ele reforçou a vista a predominância do cristianismo. Ele não levou em conta essa predominância do cristianismo ou de algum outro tipo de religião. Ele falou o seguinte: vou ouvir todas, entendeu? Então, gabarito aí, errado, né? Gabarito errado. Vamos seguir em frente. Opa! Gente, então aqui ainda aí no ensino fundamental. O ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então é o seguinte, pessoal, é porque a tendência disso aqui é você levar ao ensino integral, né? Escola integral. É só você saber, pelo menos 4 horas, eu tenho que ter, vou ter que incluir isso, não tem jeito. E aí, ó, a palavra progressivamente, atenção a ela. Então, quer dizer que não é imediatamente, não é de uma hora para outra, entendeu? Progressivo é uma coisa que vai acontecendo no decorrer do tempo.
eu vou ampliando o período de permanência na escola. A ideia é ampliar, mas você não vai fazer isso de uma vez. Você vai fazer de forma progressiva, certo? Progressiva. Olha aí, ó, progressivo, progressivo. Beleza? Progressivamente. São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei. Então é o seguinte, para mim fazer essa ampliação, gente, eu preciso entender que o ensino noturno ele é uma situação especial, né? Então, por exemplo, pessoa que trabalha mais de 6 horas por dia, normalmente ela estuda à noite. Então, quem trabalha, por exemplo, mais de 6 horas por dia, ela vai ser dispensada, por exemplo, da educação física. Então, será que dá para mim ampliar essa carga horária no período da noite? E aí, o cara acabou 10 horas, né? Acaba 10 horas a aula. Vamos imaginar que acaba 10 horas. Vai ficar até 11, até meia-noite? Será que é correto isso? É saudável para o estudante isso aí? Então, por isso que ele ressalvou. Eu vou ampliar, vou, né? Mas ressalva aí os casos do ensino noturno, que tem um limite, né? Normalmente a pessoa não pode passar mais ali de 10 e meia da noite dentro da escola. E das formas alternativas de organização autorizadas nessa lei. Uma forma alternativa, um exemplo, né, é o EJA, o famoso EJA, né? Então ele está ressalvado aí dessa situação do artigo 34. E aí o seguinte, gente, a ideia é que a escola se torne uma escola de tempo integral, mas isso também não vai acontecer do dia para a noite, isso vai acontecer de forma progressiva. Então tá aí, ó, progressivamente, certo? Progressivamente. Muita atenção a essa palavra, progressivamente. Vamos seguir em frente aqui? Olha aí, ó. A seguir, questão para revisar esse nosso aprendizado aqui, né? Então, vamos ver essa questão aí, ó. Você está vendo a charge aí, né? Está vendo a charge? Essa questão aí, gente, embora ela seja da banca FGV, a banca Fundep pode trazer uma questão parecida com ela aí, entendeu? Então tá aí, ó. O policial encontra o menino fez uma bagunça lá na escola, né? Aí o policial chega, menino, você não tem educação, moleque? Você está destruindo o patrimônio público? Aí o menino responde, tenho, mas é de péssima qualidade, entendeu? E aí, nas alternativas da questão, ele vai pedir aí para você, ó, assinale a opção que apresenta o princípio da Lei de Diretriz e Base da Educação, criticado na charge. Então, fazendo uma revisão lá dos princípios do ensino brasileiro. Qual princípio está sendo tratado aqui nessa charge, gente? Olha aí, ó. Dá mais uma olhada aí, tranquilo. E vamos voltar para lá, né? Para a alternativa, vamos voltar para você ver. Então é o seguinte, gente. Ó, qualidade. O menino está falando, eu até tenho educação, mas é de péssima qualidade. Então tá aí, ó. Garantia, ó. Garantia do padrão de qualidade. Gabarito é a letra A. É desse princípio que está tratando aí a charge. Entendeu? Inclusive, revisando aí para você também, uma das formas de você garantir esse padrão de qualidade é quando você estabelece uma quantidade mínima de alunos, ou uma quantidade máxima, né, de alunos para cada professor. Então, imagine um lugar que você tem um professor dando aula para 300 alunos. Vai ter qualidade nisso aí? Não vai. Então, a LDB, ela fala, não sei se nós já estudamos isso aí, ou se não estudamos, a gente vai ver mais na frente, que cada sistema de ensino vai definir a quantidade de alunos por professor, né? Porque ele vai saber, ele tem que pensar o seguinte, ó, para mim oferecer um ensino de qualidade, qual a quantidade mínima de estudantes para cada professor que eu preciso ter? Entendeu? Será que eu posso ter 300 alunos e um professor? Não dá, né? Então, cada sistema de ensino vai definir o que é esse padrão de qualidade. Eu estou dando um exemplo de formas como você define aí esse padrão de qualidade, entendeu? Então, aí o menino não tem educação de qualidade, então a escola não está cumprindo lá aquele princípio, né, da garantia do padrão de qualidade, em seus vários aspectos, e o menino se tornou lá um delinquente por conta disso, né? Aí você vê aqui, ó, letra B, C, D e E, tudo certinho, gente, tudo isso aqui, aliás, são princípios, né? Não é que está certinho, gabarito é a letra A mesmo, né? Gabarito é a letra A, viu, gente? Desculpa aí, ó, apagar aqui, ó. Opa, aqui apaga. Gabarito é a letra A. A letra B, a letra C, a letra D e a letra E realmente são princípios, mas não é o princípio que está tratando na charge. A charge está tratando da garantia do padrão de qualidade, ok?
Então tá aí, ó, gabarito letra A. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Princípio de número 9. Garantia do padrão de qualidade. GPQ. Ok? Então vamos lá, seguindo em frente aqui. Na próxima aula, a gente continua tratando sobre o ensino médio, beleza? Então, só para ficar bem claro aqui, ó, para você, estamos aí, ó. Vê? Finalizamos agora a nossa aula 7, né? Nossa aula 7, certo? Aula 7 finalizada agora, beleza? Na próxima aula, aula 8, a gente continua e começa a falar sobre o ensino médio, ok? Então tá aí, né? Curso Roberto Quintino, fique com Deus e até a nossa próxima aula, onde nós vamos começar a tratar do ensino médio. Até a próxima nossa aula 8, ok, pessoal? Então, sucesso, bons estudos e segue firme aí que vai dar certo, viu? Vai dar certo. Esse momento agora a gente começa a ficar meio cansado, né? Mas é justamente agora que você deve tirar aquela força lá. Você nem sabe de onde, mas você vai tirar essa força aí para continuar. Tchau, gente. Sucesso para vocês.